Olá, que tal? Olá, que tal? Olá, que tal? Estou aqui hoje com a Prof. Daila, né? Prof. e coordenadora dos cursos de gestão da Faculdade Sansupeg. Mais uma honra aqui estar com ela aqui. A gente vai falar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre ENAD, né? Que é o Exame Nacional do Ensino Superior, né? Que bicho é esse, né? Por que ele é tão importante assim? O que a gente tem que fazer? Qual que é o seu papel nesse processo do ENAD, né? Vamos conversar um pouquinho aqui. Hoje a Daila é a nossa especialista em ENAD. Oi, pessoal. Então, vamos lá, né? Como o professor Fernando já disse, sou a professora Daila, também faço a coordenação dos cursos de gestão. Então, você que é do curso de gestão financeira, logística, processos gerenciais e RH, foi presenteado nesse semestre em fazer o nosso ENAD, né? O ENAD, ele acaba sendo uma prova que vem estruturada pelo MEC, então existe uma obrigação para aqueles alunos que estão na finaleira do curso, né? Você que está finalizando o curso, está querendo pegar o seu canudo, precisa sim fazer essa prova do ENAD. Mas nós estamos aqui, eu e o Fernando, para acalmá-los em relação a isso, porque também não é nem um bicho de sete cabeças, certo, Fernando? É Sim, super sim, sim. bacana, é super gostoso, é super tranquilo, é um aprendizado a mais que vocês têm. É uma experiência que lá na frente, um dia vocês vão contar para os seus filhos, dizendo: eu fiz o ENAD. Mas o que é a prova do ENAD, né? Como o professor Fernando já disse, é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. E todo mundo que está matriculado nas outras universidades, que está no final do curso de processos gerenciais, gestão financeira, logística e RH, também terão que fazer. Não são só vocês, não. É muito bom saber disso, né? Porque senão fica aquela impressão, poxa, só eu que preciso fazer? Não. As outras universidades também terão aí os seus alunos fazendo essa avaliação. Mas, novamente, por que o ENAD? O ENAD ele acontece 3 vezes no ano para os cursos, e isso vem numa instrução do próprio MEC. Né? Não é a nossa instituição que impõe essa prova. Acho que é bastante importante a gente ter aí esses esclarecimentos em relação a isso. Sim, Tá? sim. Senão fica aquela coisa, meu amigo está fazendo educação física lá e nunca fez esse negócio de ENAD, por que eu tenho que fazer, né? Tem, Vai tem, tem isso, chegar. né, prof? Tem isso, né, prof? Tem isso, mas vai chegar o povo de educação física, vai chegar o povo de administração, vai chegar o povo aí da área da saúde, todo mundo tem que fazer, né? Teve aí, claro, um retrocesso em relação à pandemia, em que eles tiveram que reprogramar algumas provas, né? Então, por isso, agora chegou a vez de vocês. Vocês foram os premiados em relação a isso. Então, vocês hoje são os nossos alunos enadistas da Senspeg. Eu fico muito feliz em tê-los conosco e também fico muito feliz em poder apresentar para vocês algumas estruturações que, inclusive, vocês já têm disponibilizado no ambiente, tá? Quais que são os objetivos do ENAD? Né? A gente fala tanto do ENAD, a prova que vem aí do Exame Nacional de Desempenho do Estudante, mas com qual finalidade se faz essa prova? Por que dessa prova, né? O ENAD ele tem aí como objetivo avaliar o curso, e isso acaba sendo sim um papel do próprio MEC. Então o MEC ele quer avaliar o curso das instituições a nível nacional. E por isso vem a prova do ENAD, né? O resultado do estudante do ENAD, ele vai servir aí como uma produção de informações que com certeza vão ser divulgadas posteriormente. Isso é bacana, porque nessa operacionalização a gente consegue também enxergar o desempenho dos nossos alunos, certo? Dos nossos alunos, da nossa instituição, e em relação a toda essa operacionalização que é posta, né, nós desenvolvemos sim o PIPA-ENAD. Então, não se assustem com o PIPA-ENAD, tá? Por quê? Porque todo o projeto do PIPA nesse semestre, do pessoal que está no 4º período, foi estruturado para dar apoio para que vocês pudessem fazer essa prova. Então, não deixem de acessar os conteúdos, né? Tá lá, nós temos o mês de agosto, mês de setembro, outubro e novembro. Cada mês vocês têm pelo menos 8 unidades específicas e 5 unidades gerais. A gente já vai entrar um pouquinho nesse contexto, o que entra nas unidades específicas e o que entra nessas unidades gerais, tá? E um outro ponto, por que o ENAD é importante para a instituição? Por que o ENAD é importante para você, estudante? Eu acho que esse é um dos esclarecimentos que nós também precisamos fazer e precisamos conversar, né? Ele é importante porque ele proporciona aí um prestígio para vocês.
tá? Vocês são os ENADistas, vocês que nos representarão no dia do ENAD, na prova do ENAD, tá? Um outro ponto que eu sempre falo, né, e os alunos me questionam muito, professora, a nota vai aparecer no meu diploma? Não, não vai. Não vai aparecer no seu diploma. Mas esse registro em você ter um bom desempenho na prova do ENAD é uma pontuação muito gratificante para você posteriormente dizer: o meu curso tem nota 5, que é a nota máxima, e você contribuiu para esse 5, certo? Então vejam o lado positivo dessa operacionalização e participem dessa prova realmente com entusiasmo, assim como eu e o professor Fernando temos aí esse entusiasmo de falar com vocês agora, tá? E é uma situação assim, né? É uma nota que sai para a faculdade, consequentemente para você. Porque quando fala de ENAD, né, de Exame Nacional, né, do desempenho do estudante, ele fala muito sobre o ENAD 4, ENAD 5, né, que são notas ótimas aí, né? ENAD 3 é aquela nota ok, né? Agora, quando fala da faculdade, Sensupeg, é a faculdade que você está estudando, então está falando de você. Você que estudou naquela faculdade, ENAD 5, foi assim, exatamente isso. Então, isso é muito importante. É uma nota que também é sua, entendeu? A nota da sua faculdade também é sua. Então, assim como a faculdade Sensupeg é a nota 5 em vários elementos, em vários cursos, em várias situações, né? Em vários indicadores aí do ensino superior, a gente também quer ser 5 no ENAD e precisamos da ajuda de vocês. É bem isso. Acho que vamos avante aí com os 5, porque eu sei que vocês estudam, eu sei que vocês são capazes, ninguém duvida disso em momento nenhum, e a gente vai conseguir e conquistar esses 5 aí, tá? Uma outra situação que vem sendo questionado bastante, professora, qual é o dia da prova? Né? Como é que vai acontecer essa prova do ENAD? Ela vai ser online? Ela vai ser presencial? Como é que é essa operacionalização? Pessoal, a prova do ENAD, ela é presencial, tá? Ela vai ser no dia 27 de novembro, tá lá já chegando, batendo na porta, dando um moizinho de início, né? Então, é muito importante que vocês se programem para esse dia. Não vão assistir jogo de futebol, sei que vai ter Copa, né? A gente vai ter aí acho que nesse dia, pelo que me foi passado, o Jogo do Brasil. Então, vamos deixar o Jogo do Brasil lá gravando. Depois, quando você terminou de fazer a prova, aí você vai assistir, né? Concentração. Concentração agora é o ENAD. O jogo a gente deixa para depois. E aí, qual é o horário? Pessoal, o horário da tarde. O horário mais gostoso do domingo, né? Infelizmente. Mas vai ser por um bom motivo aí pela frente. O que nós solicitamos para vocês? Pessoal, vocês precisam estar no local da prova pelo menos meio-dia e 15, tá? Ou às 12 horas, ou às 12h15. Por quê? A princípio, a informação que nós temos é que os portões fecham às 13 horas e às 13h30 inicia a avaliação, tá? Então, depois desse horário, ninguém entra mais. E aí, se eu perder a prova, você vai ter consequências que nós vamos falar um pouquinho mais lá na frente. Porque um outro ponto é quando você vai fazer essa avaliação, precisa ter documento com foto. Se você for e não tiver documento com foto, ou se você for e não tiver documento, você vai ser desclassificado e você precisa justificar. E aí você não consegue tirar o seu diploma, tá? Então, documento com foto, uma caneta esferográfica, tá? Que seja de cor preta ou cor azul, um lápis e uma borracha. Posso levar calculadora? Não, porque você não vai poder usar. Tá? Então, é tudo o que você tem guardadinho aqui no tua caraminhola e vamos em frente. Né? O negócio é quente e gostoso, tá? Depois a gente tem aqui. Pode falar, professor. Não, eu ia falar um pouquinho, né, que às vezes as pessoas, eles talvez não dê a devida importância. Mas lembra do Enem? Daqui a pouco vocês vão ver que faz parte de uma evolução, né? O ensino superior, ele é medido, né, regulado pelo MEC, pelo Ministério da Educação e Cultura. Então, o ENAD é importante também para eles saberem de onde você veio, para onde você vai. Então, eles fazem uma correlação, para saber a evolução da educação no Brasil, eles fazem a correlação da nota do Enem e depois da nota do ENAD. Então, é uma média e assim saem os índices de evolução na educação no país. Por isso que é tão regrado, por isso que é tão exigido, por isso esse monte de regrinha,
porque é um momento muito importante para o Brasil inteiro, tá? Então, você, nesse momento, está contribuindo para a sua educação, para a educação da faculdade, ali para os índices da faculdade, sim, também, né? Porque precisa, é obrigação, é legislação, a gente tem que cumprir, mas também está contribuindo para os índices nacionais. Então, a sua nota entra ali também. Eu queria complementar com essa parte, né, para entender também a importância disso, né? Não é apenas um exame pelo exame, tá? É uma mensuração. É uma mensuração, exatamente. Foi muito bem colocado pelo professor Fernando a seguinte situação, né? Você vai contribuir para que nós saibamos o desenvolvimento educacional a nível nacional, não só do Senspeg, né? Então, você está contribuindo aí para uma pesquisa muito importante e relevante em dizer, ó, em relação ao curso de gestão financeira, os alunos são top, né? Logística são maravilhosos. Processos gerenciais, a galera vai muito bem. Então, dessa forma, a gente consegue ver o desenvolvimento a nível nacional, não única e exclusivamente do Senspeg. Você tem aí uma grande contribuição para o seu país, na verdade, né? Em relação às questões de estudo. Porque, de fato, em alguns momentos me entristece bastante quando as pessoas dizem assim, o estudo no Brasil, ele não é de qualidade, quando eles olham para esses números. Mas, por outro lado, ele é de qualidade sim, porque nós temos bons professores e nós temos alunos que têm muita vontade de estudar, tá? Eu acho que esse é um ponto que nós também temos que levar em consideração. Vocês são bons no que fazem, né? Bons estudantes. E a gente não pode deixar isso de lado. Então, mostrem isso agora, nesse momento dessa prova, tá, pessoal? Eu acho que é necessário e relevante. Uma outra situação que é muito questionado, né? Quem são os estudantes que estão habilitados para a prova do ENAD? Pessoal, a galera que está formando. Então, você que está na finaleira, como eu sempre costumo dizer, que está dando aquele tchauzinho assim, nossa, ufa, estou terminando, né? Ano que vem eu vou tirar as minhas férias, sol, sombra e água fresca e contar dinheiro no bolso, porque é isso que a galera pensa quando se forma, né? É você que vai fazer essa prova, tá? Então, não esqueça. Você que está aí finalizando o curso, tem aí essa surpresa pela frente. Outra situação que eu acho bastante importante falarmos, tá? É o estudante concluinte, inscrito. Quem que inscreve, né? Tem toda a operacionalização na instituição, tá? Já foi feito aí um primeiro momento com os diretores dos polos e também já foi disponibilizada uma listagem para os diretores dos polos, dos acadêmicos, que farão aí essa prova, né? Então, o que eu falo para vocês? Gente, tem dúvidas ainda? Eu estou à disposição, tá? Vocês têm o meu e-mail, vocês têm o e-mail do GSA, então nos procurem, que eu acho que a dúvida ela não pode ser deixada para o último momento, senão gera um transtorno que acaba não sendo muito gostoso, tá? Como um estudante, né, inscrito, como é que ele vai realizar essa prova? Onde é que ele vai ter a informação em relação ao local? O local ainda vai ser disponibilizado para vocês, o local é físico. Tá? Então, não é a prova online, você vai ter um local específico para fazer essa avaliação. E aí, como é que vai ser isso? Gente, quem define o local acaba sendo o próprio MEC, pelo INEP, tá? Mas veja bem, por exemplo, se você é matriculado em Joinville, você vai fazer a prova em Joinville. Se você está matriculado lá em São Fidélis, você vai fazer a prova em São Fidélis. Você faz a prova no local do teu polo onde você está matriculado, tá? Você não precisa sair da sua cidade. Isso já acaba sendo uma regra, né? Porque imagina, eu sou de Joinville e vou fazer a prova em São Fidélis. Bom, se me pagarem a passagem. Agora, se não me pagarem, então eu não vou, né? Básico, tá, gente? Então não se preocupe muito com isso, não. Outra situação, o estudante, né, que não esteve presente na prova. Resolvi não ir porque eu quero assistir o jogo do futebol. E agora? Tá tudo certo? Não. O que vai acontecer? Você vai estar irregular perante o INEP, você vai estar irregular perante o MEC. Você não vai poder colar grau, tá? Então, é muito importante que você, se você está inscrito, você esteja presente para fazer a prova, tudo bonitinho, leve os seus documentos, né? A tua caneta, lápis, borracha, deixa a calculadora e o celular em casa, porque você também não pode
utilizar celular, tá? Teve aí no semestre passado, não, no ano passado, alunos que foram fazer a prova de ENAD, porque tinham de outros cursos, e no momento da avaliação, o que aconteceu? Tocou o celular da moça, a moça teve que sair da prova e perdeu a avaliação. Então, isso não pode acontecer. A gente já vem alertando vocês em relação a isso, tá? Agora, eu não fiz a prova, não fui, ou não pude ir porque eu estava trabalhando, não pude ir porque eu estava hospitalizada, não pude ir por alguma situação em específico. Você tem condições de justificar isso, tá? Então, você tem que fazer, após a avaliação, né, o prazo da avaliação lá em novembro, você precisa fazer aí uma declaração, dizendo, não estive presente porque tal e tal e tal situação. Estava trabalhando. A empresa vai fazer uma declaração dizendo lá que Daila Carolina Fossili, inscrita no CPF tal, nananana, no dia, né, 27 de novembro, estava com as suas atividades, nananana. Beleza. Você vai ter que mandar isso para o INEP, justificando a sua ausência. E aí, claro, vem a pergunta: será que o INEP vai aceitar? Pode ser que sim, pode ser que não. Tá? Na grande maioria dos casos, quando é uma declaração de trabalho, ok. Quando é uma declaração que você estava hospitalizado, tem que colocar atestado médico, senão também não vale. Então, tomem cuidado com as justificativas, tá? Para não ter problema lá na frente e você não vai conseguir colar o seu grau, né? Claro que todas essas orientações, à medida em que vocês chegarem ao final do processo para colar grau e tudo mais, e a instituição perceber que você tem aí as suas irregularidades, nós também da secretaria faremos as suas orientações. Então, fiquem tranquilos quanto a isso. Mas é importante que vocês se atenham a esse detalhe, tá? É legal enfatizar, tá, prof? Eu sei que parece óbvio, né, para Sim. nós, né? Mas quando fala colar grau, né? Galera, colar grau é o canudo, é o diploma. Você não forma se você não fizer a prova. E isso é o governo que está dizendo, tá? Não é o Fernando nem a Daila, nem a Faculdade de Sanspeg. É o governo. A gente apenas é um canal que informa e viabiliza todos os recursos necessários para que você faça essa prova de forma confortável e adequada no local orientado pelo MEC. Então, assim, se você não fizer, você não forma. Tá? É que parece tom de ameaça, né? Mas não é uma ameaça, é uma informação, tá? Então, além dessa live que a gente está fazendo agora com vocês, vai ter mais algumas ajudando vocês, explicando mais sobre o ENAD, explicando mais sobre os detalhes, e também ajudando vocês a resgatarem alguns conhecimentos, enfim. A gente vai preparar vocês, né, para essa prova. Mas é lógico que vocês já vêm sendo preparados durante toda a sua formação acadêmica. Então, é importante enfatizar. Tá? Então, nós estamos aqui só para enfatizar. O ENAD é o exame nacional que está na internet. Se colocar ENAD no Google aí, vai aparecer. A gente está só querendo deixar mais inteligível para vocês, né? Facilitando para vocês, que é o nosso papel de curar o conhecimento e compartilhar com vocês. Exatamente. A gente está aqui para dar o apoio, né? Não se sintam sozinhos e isolados. Nós também estamos aqui pensando muito em vocês, na verdade, né, Fernando? Porque nós, como professores, sempre temos em mente aí o melhor para o nosso aluno. E por isso a gente está aqui. E um outro ponto, gente, que o Fernando colocou, o professor Fernando também mencionou, nós vamos sim fazer algumas outras lives com vocês, e nessas outras lives, uma delas a gente vai falar sobre o questionário do estudante. Vocês precisam preencher um questionário. Esse é um questionário que vem do próprio INEP, que está no sistema, disponibilizado no site do INEP, tá? E esse questionário, ele vai avaliar inicialmente as questões econômicas e culturais, teoricamente, né? Em relação à sua estruturação. E, posteriormente, vai avaliar a instituição. Então, tem vários pontos que, na próxima live que nós fizermos, nós vamos esclarecer a estruturação da Senspeg, tá? Em alguns momentos, né, eu sou a coordenadora dos cursos de gestão, o professor Fernando, ele sempre tem muito mais contato com vocês, porque ele está aí dando as aulas, orientando pipa e tudo mais, mas isso não significa que eu não penso em vocês. Né? E aí, nessas questões todas, a gente tem uma pergunta muito simples e básica.
perguntando lá, conhece a coordenação? Estou aqui. Estou aqui pensando em vocês no dia 27 e vou estar aqui torcendo por vocês. Então, né, eu acho que o questionário vai chegar a um determinado momento aí que a gente precisa conversar, ter um momento de live aí, única e exclusivamente sobre esse questionário em relação a todas as coisas boas que o SensoPeg oferece para vocês. E, de fato, em alguns momentos os alunos desconhecem porque não comparecem também às aulas, né, Fernando? Eu espero muito pelos alunos de gestão financeira, quartas-feiras à noite, exatamente para que a gente tenha aí esse contato, essa proximidade, mas infelizmente vem muito poucos alunos, eu tenho pouco público, tá? Por isso, a live vem aí como esclarecimento para que vocês consigam entender o que tem nesse questionário do estudante ENAD. Mas essa parte a gente sim vai deixar aí para um momento bem específico de esclarecer esses dados para vocês. E uma outra. Todo mundo da área da gestão. Ficou claro para vocês o nome da coordenadora de vocês, Daila Carolina Fucili. Por favor, não erre esse nome. É o nome da coordenação de vocês. E agora, quem não conhecia, quem não sabia, agora sabe. A Prof. Daila é a coordenação dos cursos. Todos os cursos de gestão, sim. Financeira, empreendedorismo, marketing, agrária, ADM, contábeis. É curso de gestão? É. Então, é a Prof. Daila que é a coordenadora do curso, tá? Isso tem que... Eu estou enfatizando, só para repetir, que a gente também aprende por repetição. A gente vai enfatizando o negócio aí, não tem problema. Acho que essa é a intenção e a ideia mesmo. Gente, tem mais uma outra coisa legal que eu quero trazer para vocês, que com certeza lá na frente, nas próximas lives, eu vou ter uma novidade gostosa, né? Possivelmente, a gente vai ter aí algumas bolsas para os alunos que tiverem um bom desempenho. Eu ainda não tenho o martelo batido, mas no próximo encontro, na nossa próxima live, prometo que eu vou trazer aí boas informações para quem tiver um bom desempenho na avaliação do ENAD. E aí, como é que eu sei que eu tive um bom desempenho, né? Onde é que vem essa nota? Você vai ter essa nota no próprio boletim do ENAD no final de 2023. Com essa nota, eu quero que vocês consigam uma bolsa para continuar estudando conosco, para permanecer no SensoPeg, tá? Porque o nosso acolhimento em relação aos alunos, né? A nossa força de vontade em dizer para o aluno, em ensinar o aluno e conduzi-lo ele nessa parte profissional, que a gente sabe que o mundo é mau, a gente não quer estar perto de vocês para auxiliá-los, tá? E por isso, né? A ideia é fazer com que vocês tenham um bom desempenho no ENAD e automaticamente consigam uma bolsa de estudo para uma pós-graduação ou até mesmo para um outro curso dentro da área de gestão ou dentro das outras áreas que o próprio SensoPeg oferece. Lembrando que a gente vai abrir aí alguns cursos na área de engenharia, já estou fazendo propaganda também, e vocês podem talvez estar se inscrevendo para isso. Então, eu estou torcendo muito que a direção me dê apoio em relação a isso, que eu sei que eles vão me dar. Eu só preciso de uma aval final. E aí, quem sabe, né? Vocês saem do curso de gestão e vão para um curso de engenharia e serão futuros engenheiros aí que a gente tanto precisa também no mercado de trabalho. Tá, gente? Vamos nessa. Nós não podemos desistir e parar de estudar, tá? Lembre-se, conhecimento é a única coisa que ninguém te rouba, né? Um bem, a tua bolsa, teu dinheiro, teu carro, tua casa, mas o teu conhecimento é teu, tá? Isso é muito importante. Outro ponto, gente, que nós precisamos também entender é como é que vai ser estruturada a prova do ENAD. Pessoal, não se assustem, são 40 questões, que vocês vão responder das 13h30 até as 17h30. Nossa, só 4 horas. Só 4 horas, tá? São muitas questões, são questões bastante longas em algumas situações, por isso, todas as avaliações de vocês, né? Vocês abrem lá os recursos, muitas vezes dizendo, nossa, a prova estava difícil, ou a questão não está legal, a alternativa não é essa, enfim. É estilo essas questões que vocês vão se deparar na avaliação do ENAD lá no dia 27 de novembro, tá? São 10 questões, quando a gente fala de formação geral, o que acaba sendo essa formação geral? Pessoal, atualidade, né? Então, dentro do nosso PIPA, a gente tem uma série de conteúdos relacionados à atualidade, à interpretação de texto, à escrita de texto, que vocês precisam ir lá e fazer, certo?
Na formação geral, 10 questões, dessas 10 questões, 8 são objetivas e 2 são discursivas. Vocês precisam elaborar uma resposta legal, sem erro gramatical, né? Início, meio e fim de resposta, algo que realmente tenha aí como um ponto primordial de entendimento aquilo que está sendo questionado, tá? Não vai conseguir fazer plágio, porque você não vai conseguir fazer nenhuma pesquisa. Então, treinem muito os reviews. E por isso é tão importante que vocês façam o review, para que vocês consigam ter aí uma escrita com concordância adequada dentro das normas gramaticais e que esse texto realmente seja entendível, né? Começo, meio e fim, tá? Quando a gente fala das questões específicas, são 30 questões. E aí o bicho pega. Por que que eu falo que o bicho pega? Galera, você não vai poder usar calculadora. Então, matemática básica é fundamental, tá? Além disso, dentro dessas 30 questões, o que que nós temos? 27 são de múltipla escolha e 3 você também precisa apresentar aí, né? A tua escrita, a tua justificativa. Então, tomem cuidado ao que está sendo questionado. Em muitas situações, a questão ela vem aí com uma contextualização, trazendo uma historinha, e aí tem uma pergunta básica, que só lá em cima está contextualizando, está trazendo informações. Em outros momentos, você precisa analisar mais a fundo o texto para trazer uma resposta, né, mais pautada, tá? Mas a gente ainda vai trabalhar nessa operacionalização, então fiquem tranquilos. E se vocês fizerem todas as unidades disponibilizadas no Pipa Enad, ó, Mumu com Fantaúva, o negócio vai muito bem, tá? Precisa só fazer o Pipa Enad. Certo? Você viu, galera, que a gente está dando todos os caminhos para vocês. Nós estamos nos adiantando, começando 3 meses antes, para vocês estarem bem preparados para essa prova. A gente não está deixando a carga todinha só para vocês. É muito importante que vocês saibam que esse momento é só seu, tá? É um momento que faz parte da sua formação. Então, essa matemática básica, poxa, vocês estão se formando no ensino superior. E eu não estou pedindo para você fazer ciência de foguete, tá? Daí ela falou das engenharias, mas sei lá para frente. Agora não, ainda não é. Então, o que você aprendeu até agora, você aprendeu todas as propostas teóricas, né, metodológicas, alguns cases práticos, alguns projetos já elaborados pelo PIPA e tal, durante o curso, ok, parabéns. Agora, essa matemática básica é importantíssima, né? Outro ponto que a Daila enfatizou, e não custa ressaltar, Sim. é um exame. Então, nada de VC, TC, não é WhatsApp, amigo. Vocês têm que escrever. Eu sempre oriento todos os alunos a pararem de abreviar e escreverem como escrevem ali no WhatsApp, ou escreverem no WhatsApp corretamente, como deve se escrever, para pegarem o hábito de sempre escrever corretamente. Porque daqui a pouco você vai estar numa empresa, vai estar mandando e-mail para o seu líder, para um fornecedor, para um cliente, e não tem VC na negociação, uma negociação real. Exatamente. Não tem TC, não tem abreviação de palavras que já são curtas, né? Tem gente que não escreve não mais, escreve N. Então, assim, isso não existe no mundo real. Não existe empresa, não existe em documento, não existe em prova. Tá? E a gente sabe que vocês praticam isso, e eu considero um equívoco da parte de vocês. Novamente, todo mundo aqui é adulto, todo mundo aqui, em algum momento, ou vai trabalhar em uma empresa, ou vai ter uma empresa. Então, vocês precisam... É o que a gente está pedindo para vocês. Olha a orientação. Vou, mas antes ainda, que vocês saibam escrever, certo? E a gente sabe que vocês sabem, e que vocês sabem fazer contas básicas, tá? Porque no final das contas são contas básicas. Não vai ter ciência de foguete, mas terão perguntas e que a resposta será dada em números, né? Cursos aí da área de contábeis, cursos da área de gestão financeira, né? Gestão comercial. Resposta em números. Então vocês vão ter que saber fazer essa conta, vão ter que... E não, novamente, não é conta ciência de foguete.
certamente, assim como nas provas, a resposta está na própria pergunta ali. Assim como nas provas que vocês têm na faculdade, você nos pega. As respostas estão, a maioria, na própria pergunta. Então, é muito mais acerto na interpretação e entendimento do que está sendo pedido do que a conta em si. A conta final é qual foi o resultado ali do faturamento do mês. E no durante vai estar escrito foi gasto no mês atual. Qual que é o mês atual nesse momento? Setembro. Foi gasto no mês anterior, agosto. Foi gasto no mês seguinte. Será gasto no mês seguinte. Aí eles perguntam qual é o faturamento do ano. Então, esse tipo de entendimento, você tem que saber o que é anterior, o que é atual, o que é seguinte, interpretar e saber o que eles estão perguntando. Então, entendeu que é mais português que matemática. Mas, no final, você não tem que fazer uma conta. A interpretação, o professor Fernando colocou perfeitamente. A interpretação agora é filé mignon. Não tem como, né? Às vezes a gente acha que tem que fazer uma conta mirabolante, a conta do foguete, né? Montar aí um foguete. Não, não é isso. Leiam as questões com muita tranquilidade, leiam as questões mais de uma vez. Isso vai ajudar que vocês consigam compreender essa estruturação e vai também ajudá-los a entender o que está sendo questionado realmente, né? Esse é um ponto muito importante. Às vezes, o aluno ele olha para aquela questão monstruosa, enorme, de uma página, às vezes uma página e meia, e desiste na metade do caminho. Mas quando você vai ver aquela pergunta tão simples, aquele questionamento é tão simples, porque inicialmente era só uma contextualização. Então, tomem cuidado com isso, não se assustem com o que, né? As questões grandes, tá? Leiam elas, façam com calma e segue o baile. Né, professor? Exatamente, exatamente. Não vou dizer que não é difícil, mas o que eu vou dizer é que são situações simples do dia a dia, eles pegam situações reais, entendeu? Então, é importante que vocês saibam fazer o simples de forma excelente. O ENAD é isso que ele mede. Ele não quer saber se você é extremamente técnico na sua... Não, ele quer saber se você sabe fazer o simples excelente. Se você sabe fazer o simples de forma excelente, você é acima da média, e é isso que a gente quer, que você saia acima da média. Se você for incrivelmente o melhor, maravilha. Né? Mas nós queremos que você saia acima da média, que você não seja... Acima da média, eu quero dizer que você não seja um profissional medíocre, que não seja um profissional mediano. Tá? E nós temos certeza que vocês vão muito bem e têm competência para passar, para ir tirar notão em todas. Né? O que a gente... Onde que as provas pegam, principalmente, é na segurança, ou, no caso, na insegurança. Então, mas é prova, né? O nome prova, avaliação, exame, assusta. Então, por isso que a gente está preparando vocês desde o início, para vocês irem confortavelmente fazerem a prova, com o conhecimento que vocês adquiriram ao longo do curso, que vocês vão conseguir fazer. Bem tranquilamente. E já que a gente está falando de prova, pessoal, possivelmente terão aí algumas questões que vão apresentar gráficos, tabelas e quadros. Tentem interpretar da melhor forma possível. Interpretar um gráfico, uma tabela, um quadro não é difícil. Então, olhem para essas tabelas, vejam o que está sendo questionado, olhem para esses gráficos e vejam o que está sendo questionado, para que vocês consigam responder essas questões, tá? Um outro ponto que quando a gente fala de questões discursivas, né, em alguns momentos vem lá o texto, analise a situação, exemplifique. Então, analisar a situação e dar o seu ponto de vista é uma coisa. Exemplificar e trazer aí alguns contos, né? Exemplificando a situação é um outro ponto de vista, tá? Por isso eu sempre digo, tomem cuidado com o que vem nessa pergunta. O que eles realmente estão questionando para você, para que vocês consigam aí estruturar as respostas discursivas de uma forma bem estruturada, início, meio e fim. Tá? Sem erro gramatical, como o professor Fernando muito bem colocou, sem VC, né? O N para dizer que é não, o TB para dizer que também. Então, isso dentro das provas acaba desclassificando. Não é uma desclassificação, mas você acaba perdendo pontos. A questão acaba ficando zerada para você, o que não é legal e o que a gente não quer, né? Por quê? Abreviação no momento de uma escrita formal não rola, tá? E aí agora
eu também quero falar um pouquinho com vocês sobre o PIPA que está lá disponibilizado. Gente, como eu já falei, né, vocês têm aí pelo menos 8 unidades de formação geral para cada curso, tá? Então, logística, RH, logística, RH, gestão financeira e processos gerenciais. São os 4 cursos que vão fazer o ENAD. Deixamos muito bem estruturado o conteúdo específico, tá? Vocês já tiveram vários conteúdos em relação a esses materiais, certo? Porém, nenhuma unidade ela está se sobrepondo àquilo que vocês tiveram. São novas unidades, novas informações que vêm para complementar aí o estudo de vocês, tá? E aí, cada mês vocês também têm 5 unidades de formação geral, exatamente para que vocês estejam ligados no conteúdo atual, né? Pandemia, política, diversidade. Tem também as unidades relacionadas à interpretação de texto, como escrever, que eu acho super bacana, sempre muito válido, né? Nós que somos da área da gestão, é muito válido retomar isso. E eu falo por mim, eu não sou boa em escrever sempre, a vida inteira. A gente precisa dar um passo atrás, dar uma olhadinha no português, que não é fácil, não é nada, né? Tranquilo, para que nós possamos realmente trazer aí um resultado bacana na escrita. Eu sempre falo para os alunos, gente, cópia e cola não é legal, certo? A gente sabe que existe aí uma lei, né, de plágio. Agora, a partir do momento que você passa a escrever sozinho, no início você apanha, depois você entra no prumo e consegue, sim, estruturar a tua ideia de forma clara e precisa. Mas isso não quer dizer que a gente não tem que voltar na escrita do nosso português, que é complicado, as conjugações e tudo mais. Então, a gente tem lá uma série de unidades disponibilizadas para vocês também de formação geral que trata, né, desse português nosso, tá? Simulados. Pessoal, nós tivemos aí o nosso primeiro simulado, que começou no dia 12 e foi até o dia 16, estendemos até o dia 22, então termina essa semana. São 40 questões, certo? Nós teremos o nosso segundo simulado do dia 17 ao dia 19 de outubro, e o nosso terceiro simulado do dia 14 a 15 de novembro, tá? Bastante curto aí, exatamente para que vocês sejam ágeis, porque também tem uma questão de agilidade por trás dessa operacionalização. 4 horas para que vocês possam responder as 40 questões. Todos os nossos simulados são online. Toda essa informação você tem lá no teu Pipa Enad, que está disponibilizado no AVA, tá? Então, vai lá, dá uma olhadinha no AVA, né? Entra na tua disciplina de pipa e veja o teu caderno de pipa que está lá desenhadinho para você, tá? Bem tranquilo. E se ainda tiverem dúvidas, gente, chama. Chama que eu tô aqui, professor Fernando tá aqui, GSA tá aqui, a galera tá aguardando vocês exatamente para direcioná-los da melhor forma possível. Não hesitem, tá? Eu acho que questionar nunca é demais. E nós estamos aqui realmente para auxiliá-los nessa operacionalização. Certo, professor? Mais alguma coisa? Não, eu acho que para começar, para plantar essa sementinha aí na cabeça de vocês, da importância, acho que é um bom começo. E eu gosto de dizer que no EAD a coisa mais legal de todas é poder dar pausa e voltar ao professor. Então, se tiver alguma dúvida aí, alguma coisa que vocês ouviram aqui, poxa, volta um pouquinho, né? E ouve de novo, porque a Prof. Daila, acho que deu todo o caminho das pedras para vocês. Agora é só vocês seguirem esse passo a passo, que vocês vão muito bem aí no ENAD, com certeza. Então é isso, gente. Eu quero dar um beijo em cada um de vocês, na bochecha, assim, bem gostoso, né? Que é tão bom a gente receber. Um abraço bem forte. Dizer para vocês, não desistam, estudem, que lá na frente coisas boas virão. Eu ainda quero trazer muitas coisas boas para vocês, não só ENAD, tá? Também quero vê-los aí com o canudo na mão, se formando e tendo um bom posicionamento profissional no mercado de trabalho, que é muito difícil a gente conseguir um bom profissional, né? E vocês estão aí para alcançar esse desafio, tá, gente? Beijo grande e até mais. Até a próxima live. Eu aguardo vocês. Então, tchau, tchau.